Oi, fala aí. O ser humano ama todo o conceito de vida extraterrestre. E desde sempre esse tema aparece em diversas mídias e na boca do povo. Antes do tempo começar, havia o cu. Tem que levar esse cu e entregar para os militares enquanto distraímos os robôs. Me dá o... A gente tem dos mais desconhecidos, como o incidente em Varginha. Que pariu, tem corredores com inimigos. Corredores com inimigos. O que é, Alfa? O que você ia falar? Quê? O que você ia falar no meu chat, o quê? Eu? Você não falou o Tiba? Aquele Área 51 do PS2. Os mais ruinzinhos, como aquele Skyline, Batalha de Los Angeles. Os undergrounds, como Resistance. Os mais incríveis, como Alien Isolation. Filha da puta, o elevador tá aí, mano. A Chegada, ET, Cloverfield Monstro, Rua Cloverfield 10 e por aí vai. O fato é que alienígenas, desde a Guerra dos Mundos, são sempre, nem tanto agora, um tema legal de se abordar no teu filme, na tua série, jogo, livro, etc. É claro que depois de tantos anos e tantos anos rodando nesse assunto, as coisas começam a feder um pouco a genérico. E bom, põe genérico nisso. Atualmente já é mais difícil trazer o conceito de alienígenas sem acabar se escorando e ou esbarrando em coisas que já foram abordadas em outras obras. É por isso também que é mais empolgante ainda ver coisas novas que abordam esses alienígenas, porque dá espaço para a imaginação de outras pessoas. Hoje me deu vontade de falar de um jogo bem interessante e que sim, na minha opinião, se encaixa no campo das obras sobre invasão alienígena que conseguem ser criativas e únicas. Eu tô falando de Somerville, um game que eu comprei faz aí uns 3 meses, mas que eu só fui zerar mesmo agora no Natal passado. Somerville não é a melhor obra desse meio, e eu vou entrar nesses méritos quando a gente entrar na análise, mas cara, tem elementos aqui que me deixaram pensando, porra, por que não fizeram algo parecido, sei lá, no cinema ainda? Então, bom, vamos falar lá dele, o pequeno, inconsistente, mas criativo, lindo e muito bem sonorizado. Somerville foi lançado 3 dias antes do meu aniversário, em 14 de novembro de 2022, com o desenvolvimento e a produção por parte da britânica Jumpship. Esse estúdio, assim como o jogo que ele lançou, é bem interessante de falar sobre. Bom, o estúdio foi fundado em 2017 por 2 caras que, de nome, pode ser que você não conheça, mas bom, Chris Olsen e Dino Patti são os responsáveis pela fundação, e o primeiro ainda foi o que dirigiu e escreveu Somerville, com o segundo sendo o produtor executivo. O mais interessante é que o Dino foi o CEO e o cofundador de um outro estúdiozinho aí, a Playdead. Acho que esse nome já pegou mais forte, porém eu vou ajudar com os exemplos aqui, Limbo e Inside. Olhando agora, dá pra ver as semelhanças, né? Pois é. Segundo o site oficial do próprio estúdio, a Jumpship busca trazer experiências únicas que respeitem o público e aumentem as noções gerais de mídia interativa. Eles querem quebrar o que a gente conhece de jogos, explorar a criatividade desse meio. Eles acreditam que jogos são um esforço legítimo e positivo para a arte, que tem potencial não só como entretenimento, mas como ferramenta para eles questionarem a própria condição humana. E eu tenho que admitir, não foram muito mentirosos nessa descrição com Somerville. Para o estúdio, não tem nenhuma relutância em ser o mais certo possível, buscar por padrões fora de alcance e elaborar os aspectos dos seus jogos, já que é nisso que reside o peso do valor para eles como estúdio. O entretenimento se torna mais pessoal. Somerville foi mostrado ao mundo na falecida E3 de 2021, com um trailer muito bonito, enigmático e, sobretudo, muito hypante. Ele tinha uma trilha sonora bem melancólica, um ar de arte pura, e o game acabou chamando a atenção, principalmente pelos nomes atrás, por trás. É claro que olhando mais pra fundo, eu encontrei um trailer de mais de 7 anos atrás, com o jogo ainda na sua fase inicial. E olha, ele já entregava bastante a vibe do negócio, mas eu notei que o visual era bem menos clean e mais voltado um pouco pro realismo, pelo que parece. Numa matéria que eu encontrei através do The Enemy,
eu vi o Chris Olsen salientando algo bem interessante, que provavelmente era para sufocar quaisquer níveis de hype na época que fossem relacionados a outros jogos. Somerville não seria Limbo ou Inside. É claro, a fala desse cara serviu como uma espada de dois gumes, já que, vindo de um estúdio fundado pelo maluco que trabalhou na outra empresa lá, é claro que isso também vai servir para ninguém ficar esperando uma obra como aquelas. A fala do Chris, inclusive, é até engraçada. Costumava ser 2D, agora nós os transformamos em um jogo 3D. Costumava ter saltos também, mas então eu fiquei... eu não quero pular. Não quero que seja um jogo de plataforma. E assim ficou claro que Somerville seria, ainda que nem tanto assim, diferente dos seus antecessores espirituais, vai. O Chris, na verdade, já tinha trabalhado em lugares bem famosinhos, o que me surpreendeu quando eu descobri. O cara começou a pensar em Somerville sendo um tipo de coisa paralela, quando era animador de filmes da Marvel e Star Wars. Isso é incrível, cara. Eu acho muito engraçado quando a gente tenta procurar sobre o passado desses criadores de jogos, filmes, porque a gente sempre descobre essas coisas, né? Sempre vem essas informações que a gente olha e fica, até que faz sentido, sabe? O Chris ainda se mostrou bem contra o que a imprensa soltava na época, com aqueles jargões do mesmo criador de Limbo, coisas às quais ele chamou de reducionistas. E na minha opinião elas são mesmo. Eu, como escritor, não gostaria de ser diminuído a um único trabalho, sei lá, ter a minha arte meio que sufocada por um nome que ficou maior do que eu. Em Somerville, ao invés de crianças ferradas, você é um pai ferrado. E ao invés de pular por aí, você caminha como se estivesse fazendo uma corridinha diária. Ao invés de quebra-cabeças envolvendo coisas para carregar ou pular, você usa poderes de luz que são bem interessantes relacionados a cores. Até o momento, pelo que eu vi, a Jumpship só tem Somerville no currículo, e eu não sei se vão ter outros jogos pra frente. Eu só sei que, sinceramente, eles terem se afastado de Limbo e Inside foi bom, porque não dá aquele ar de troquei 6 por meia dúzia, e ajuda a criar uma imagem própria. Somerville pode não ser, e não é mesmo, um grandíssimo game. Entretanto, eu acho que para um projeto inicial de um estúdio pequeno, produzido por 30 pessoas, bom, a gente tem aqui um material interessante de falar sobre.
Olha, já pra começar, eu adianto a minha opinião geral sobre o jogo. Ele é legal, mediano, eu acho. Sinceramente, não parece que essa opinião diverge muito da maior parte do povo na Steam. As análises mais recentes que aparecem na loja aparecem como neutras, e no geral elas aparecem como ligeiramente positivas. E por que eu tô citando isso? Bom, eu acho que, além da minha própria opinião, é bom sim consumir e ouvir o lado dos outros, porque eles podem te ajudar a ver aspectos negativos e positivos que você sozinho não conseguiria notar. Tanto é que quando eu terminei o jogo, eu sabia que tinha coisas que me incomodavam. Algumas eu sabia dizer o que eram, outras eu não sabia exatamente, e aí eu fui ler as reviews e encontrei essas coisas. Muitas reviews elogiam o jogo por seu aspecto obviamente direcionado ao cinematográfico, e ele tem um visual, né, que é espetacularmente artístico. Mas também tem muitas que apontam que o hype de ser um novo Inside pode ter prejudicado esse jogo. Outros apontam que a sua história chega a ser mais confusa do que as de Inside e de Limbo. E outros soltam a braba e já falam do final, chamando de perca de tempo, o que eu não concordo. Outros falam da sua duração, que de fato, se tu procura uma full gameplay no YouTube aí, não passa de 2 horas e 50. Outros ignoram a confusão do enredo e dizem que o resultado ainda é espetacular. E, enfim, outros apontam sim as qualidades, mas apontam problemas técnicos que comprometem a diversão. E o que eu acho? Bom, vamos começar. O enredo de Somerville é, de longe, um dos seus pontos mais discutíveis e controversos, porque afinal, que cacete tá acontecendo aqui? Assim, olhando de fora parece muito aquelas histórias clichês de filme de Alien, né? Tipo, invasão, logicamente inesperada, obriga uma família a sobreviver, principalmente o pai, que se vê protegendo os seus. A sinopse do jogo não foge muito disso. No site da Jumpship dá para encontrar informações oficiais sobre o negócio. Após a catástrofe, você deve encontrar os meios para tornar sua família inteira novamente. Somerville é uma aventura de ficção científica baseada nas repercussões íntimas de um conflito em larga escala. Mergulhe em uma experiência narrativa artesanal ambientada em uma paisagem rural vívida. Navegue pelo terreno perigoso à sua frente para desvendar os mistérios dos visitantes da Terra. É isso que a gente tem. É com isso que a gente segue. Olhando na Steam, a maior parte dos usuários compartilha da mesma sensação. Não entendi nada desde o começo e quando cheguei no final parecia que estava no começo. E o pior é que isso não é totalmente metafórico. Quem jogou ou quem quiser ver o final do jogo vai entender. O que eu acho? Bom, eu juro que enquanto eu jogava, eu tentei mesmo me ligar no que realmente estava sendo entregue. Mas cara, a partir de certo ponto, você só não sabe mais o que pensar. E isso até mesmo dificulta na criação de quaisquer teorias. Porque, caralho, o que eu tiro daqui? Eu sinto que o roteiro do jogo, embora bem pensado, acaba perdendo muito o compasso na reta final. Tô dizendo, tipo, até mais ou menos quase o final, o objetivo que você tem é claro. Mas o game, ele muda, cara, da água pro vinho muito de repente, entendeu? E isso complica porque eu acho que dava pra ter um pouco mais de desenvolvimento, uma caminhada mais gradual. Porque, embora a sinopse fale que é uma coisa mais íntima, o jogo não é exatamente uma história intimista. Ele tá mais pra uma história mesmo relacionada ao mundo inteiro. E aí, o problema é que ele começa tentando ser íntimo e lá pro final ele dá uma cortada e tenta ser magnânimo, sabe? Não é uma coisa natural, não é um degradê. Tá mais pra um corte seco mesmo. E fica meio complicado. Assim, eu não pretendo fazer aquelas análises que, ao invés de apontar os méritos e deméritos, opta por falar tintim por tintim toda a história do jogo. Mas sim, eu vou fazer um resumo legal do que acontece em Somer. O jogo começa com a família sentada na sala de casa, vendo TV. A gente não sabe o nome de ninguém e nem vai.
A criança começa a transitar pela casa e a gente ouve uns sons meio estranhos lá fora. O menino retardado ameaça ir lá pra fora pela janela, mas na hora que ele tenta sair, rola um tremor e o choro acorda os pais. A partir daí, o pai vira o foco. E depois de algumas ações simples aqui e ali, provavelmente para um tutorial, acontece uma espécie de terremoto bem forte. Tudo começa a chacoalhar, as coisas começam a cair pela casa, eles todos se juntam para vazar, mas quando eles estão lá fora tá tudo um caos. Estruturas gigantescas em formato de prisma sobrevoam o céu e aparentemente está rolando uma espécie de batalha. Tem mísseis e projéteis muito difíceis de identificar sendo disparados, e as naves que estão lutando contra os prismas gigantes até parecem um pouco com naves da Terra, tipo jatos, mas elas têm aspecto diferente. E quando eles tentam entrar no carro, um prisma negro semelhante aos gigantes no céu cai na garagem e destrói o carro. Eles decidem voltar para casa e se esconder no porão, mas quando eles entram, outro prisma cai na casa. O marido sai para ver o que restou. Assim que ele sai do buraco, ele vê mais um daqueles prismas enfiado no porão, e por cima dele, o tripulante, o piloto alienígena. E esse piloto tem uma forma humanoide. Ele usa uma roupa azulada, cheia desses brilhinhos aí. Assim que o cara toca nele, rola uma visão bizarra daquele alien numa sala, dentro de uma cápsula. Quando ele acorda, temos os poderes daquele ser. Nossa esposa e nosso filho sumiram, assim como qualquer sinal de batalha. Parece ter se passado um bom tempo. Estamos sozinhos agora. E depois disso, o marido, ao lado do cachorrinho fiel, que na verdade aparece bem pouco no jogo, saem numa jornada incerta, lenta e muito repleta de caminhadas à la Cooper para tentar reencontrar a família e qualquer sinal de vida humana. É isso. Isso é Somerville. Esse game adota a vertente silenciosa dos jogos. No caso, os personagens não falam. Então muito do que acontece fica no campo da expressão corporal e acontecimentos da tela. Isso na verdade não me incomodou. Eu achei que o resultado foi sim dos melhores. Eu senti que o game ele tem uma ideia bem interessante. Dá pra ver, né, pelos visuais e pela própria condução total do jogo até o momento, que ele tem uma inspiração boa, ele é bem criativo e ele consegue ser muito pé no chão, apesar de ter um visual mais cartunesco, vamos dizer assim. E é muito interessante, tudo acontece de uma forma bem gradual, bem interessante, é parecido com o começo de The Last of Us, sabe? Com toda aquela calmaria e aí de repente um boom. E esse começo te engana bastante, sabe? A gente passa esse começo todo e fica tipo, caralho, olha o que tá acontecendo. Mas depois de 40 minutos, 50 minutos, quando você começa de fato o game,
talvez não seja a sensação que passa. Talvez não. Talvez comece o problema que eu citei, sabe? Ele começa aparentando que vai ser intimista, tipo, basicamente ir atrás da tua família, mas as coisas não seguem nesse ritmo, né? Elas não seguem bem encaixadas. E o mais estranho também, que foi uma coisa que eu percebi, é que o personagem, ele não tem uma direção certa pra ir. Ele quer ir atrás da família dele, mas a gente não tem tipo uma investigação, não tem realmente pistas, a gente só sai caminhando sem rumo. Claro, o jogo é completamente linear, então a gente tem um rumo, mas no enredo do jogo, no universo do jogo, esse cara não sabe pra onde ele tá indo. Ele tá caminhando, e é isso. E aí agora ele tem poderes que a gente também não entende muito bem, e... bom, vamos partir pro próximo, né? Somerville, como eu já citei, ele adotou uma vertente mais realista para o seu enredo e os acontecimentos, né? A forma como são retratados. E novamente eu preciso citar The Last of Us. Assim, os dois jogos são muito bons e eles vão pelo caminho do realismo. O que isso causa? Vamos lá. Em The Last of Us, o que acontece? Depois de uma luta contra vários inimigos, né? Geralmente é bem intenso, principalmente no segundo game. Você acaba de lutar, o que você vai fazer? Você vai atrás de itens. E falando principalmente do primeiro jogo, quando você vai fazer isso, é muito, muito lento. O Joel, na verdade, né, no primeiro jogo, ele só corre quando tem inimigo perto. E quando não, ele só anda bem lentamente para lá e para cá. E isso faz com que atividades que não sejam de combate fiquem um pouquinho maçantes. Eu me lembro até hoje das primeiras vezes que eu joguei os dois The Last of Us, que nessas horas eu ficava bem entediado, dava até um soninho. Nossa, o começo de The Last of Us Parte 2 com a Ellie e a Dina, naquela cidade destruída, onde tu tem que caminhar atrás de galão de gasolina, é um pé no saco. E infelizmente isso também acontece em Somerville, com a exceção de que o pai da protagonista sempre caminha. Tipo assim, cara, eu não tenho nada contra a escolha do estúdio de criar um ambiente mais calmo, que segue mais ou menos a realidade. Por exemplo, se acontecesse uma invasão alienígena na vida real, claro, haveriam momentos em que provavelmente haveriam batalhas, mas também haveriam momentos em que tudo passou, entendeu? Os aliens estão em outro lugar, estão enfrentando outras pessoas, e o que ficou para trás foi a destruição e a quietude. E o jogo é espetacular nesse sentido. Tô falando, tipo, porra, a câmera desse jogo é uma das melhores coisas pra mim. Ela é paciente, é viciante, porque ela viaja pelos espaços, os campos abertos, as cidades destruídas, os acampamentos abandonados, a forma como ela muda de posição em determinados puzzles, em determinados lugares que você entra. O próprio visual, né, do jogo, do qual eu vou falar mais pra frente, é um espetáculo à parte. Infelizmente, no caso do protagonista, as coisas são tipo assim. Ele caminha 85% do tempo. E eu entendo porque que eles fizeram isso. Porra, vamos passar a sensação de desolação, de solidão, de pequenez pro jogador. Vamos mostrar como o cara tá cansado, assustado. Olha, isso é legal. Mas não custava muito, cara, adicionar um comando de corrida, sabe, pro maluco. Nem só de corrida, sei lá, andar mais rápido. Porque acredite em mim, o jogo fica muito lento. É tipo assim, o jogo fica bem lento graças a isso. E olha aqui, procurando lá, novamente, gameplay completa no YouTube, você vai ver que ele não passa de 3 horas. Além disso, a gente tem os benditos puzzles e com eles a interação. Olha, tudo que você acha de quebra-cabeça aqui dá pra resolver. O problema é resolver. Somerville pode ficar de cabeça erguida, bem orgulhoso de não te entregar mesmo o que você tem que fazer. E isso pra mim não é demérito. Muitas vezes eu me vi parado, andando pra um lado, pro outro, me perguntando o que diabos queriam que eu fizesse. Isso é ótimo, cara, porque ou você se vira ou você procura a resposta na internet. Mas bom, eu não sei o que pode ter acontecido na hora de programarem as interações. É só que quem já jogou alguns jogos com câmera fixa, Devil May Cry, God of War, os primeiros Resident Evil, sabe muito bem que em certos momentos essa técnica de visual, né, a câmera fixa, pode ser um grandíssimo pé no saco.
por uma simples questão de ângulo, você pode errar o lugar onde o protagonista tem que ir, e aí você só fica lá encostado na parede. Outra coisa é que você às vezes está na cara do objeto, da alavanca, botão, o que seja que você tem que interagir, e ele simplesmente não interage. Em certas situações, essa porra te atrapalha muito. No mais, é certo dizer que a jogabilidade de Somerville acaba sendo bastante truncada, já que o jogo é composto por andar e realizar puzzles, que são duas coisas com problemas. Os puzzles ao menos são legais, a maioria, e principalmente aqueles que envolvem o meu elemento favorito do game, que é o uso da energia alienígena. O nosso protagonista, como já foi dito, desenvolveu poderes bem interessantes. Com um clique ou apertar de um botão, a gente ativa cores diferentes. De início, a energia que a gente tem é a azulada, mas no decorrer da história vamos pegando cores diferentes. Além de ser muito divertido você ficar apertando o botão e ativando a energia no braço do cara só para ouvir o efeito sonoro legal, é legal também usar ela nos puzzles. Por muitas vezes a gente vai topar com essa espécie de massa vermelha e preta estranha, que por alguma razão se dissolve quando o pai une sua energia a alguma fonte de luz. A Jumpship conseguiu criar situações bem interessantes e diferentes no uso dessas cores, e o que cada uma faz. No fim, infelizmente, eu acho que a variedade de situações em Somerville não é muito grande. Na maior parte do tempo você só caminha bastante. E eu pessoalmente não acharia muito ruim ver mais uso de perseguições e situação envolvendo os benditos alienígenas, que infelizmente aqui são reduzidos a cachorros mecânicos chatos e genéricos. É complicado. Jogos com histórias enigmáticas não são nenhuma surpresa para ninguém. A gente tem aí vários exemplos ótimos que contam também com uma ótima gameplay e, portanto, uma boa progressão. Infelizmente, esse não é exatamente o caso de Somerville. O jogo ele tem uma história confusa. Tudo bem. É difícil imaginar o que está acontecendo? Sim. É difícil teorizar qualquer coisa? Para mim, sim. Mas não teria problema se o percurso, o durante, fosse agradável. A gente tem de um lado coisas complicadas de se entender e o todo da interação também não funciona tão bem. As situações e quebra-cabeças apresentados são legais, mas eu senti que tem faltas nesse jogo que me deixaram bem meh. Por exemplo, eu senti falta de mais ocasiões envolvendo perigos, perseguições, problemas mais legais, vai. A maior parte do tempo o jogador resolve quebra-cabeças que, embora sendo bem ok's, não são tão legais quanto as poucas ocasiões em que você está encurralado por alguma ameaça, sabe? Eu não estou dizendo que não é bom você ter que pensar para poder resolver um problema e avançar, mas é que, sei lá, um jogo sobre invasão alienígena, eu acho que seria interessante você ter mais do elemento alienígena, porque acredite em mim, não tem tanto assim. Você caminha bastante, aí você topa com pequenas sessões onde você tem que fugir de uma luz que te persegue. E lá pra parte mais perto da metade, pro final, você tem uma sessão em uma caverna que aparecem os cachorros alienígenas. Mas assim, não é meio desinteressante, porque pra mim é. Pra mim acaba não só tirando a força do jogo, mas tirando a força da narrativa. Fica meio complicado, porque quando você joga, você quer sentir que tá numa jornada, você quer sentir que tá num problema, sabe? E quando você alcança seus objetivos, você não sente que você sofreu e tudo mais, você caminhou, moveu umas caixas, usou seus poderes para tirar uma massa alienígena do caminho, mas foi isso que aconteceu. E eu vi um comentário na Steam que me fez ver uma tremenda falta. Esse jogo tendo um direcionamento tão esteticamente belo e realista, tanto nos cenários, quanto no som, nos movimentos, por que diabos, cara, a gente não tem pelo menos algum tipo de demonstração de emoção? Tipo assim, os personagens não falam, tudo bem, eles não conversam, mas essa completa falta de emoção em todos os sentidos empobrece a narrativa e a experiência. Quando você foge de uma nave ou você enfrenta um cão robótico, seria até que interessante ver, sei lá, o personagem esboçar que tá cansado, que tá assustado, que tá preocupado, sei lá, nem que fosse aqueles balõezinhos de pensamento, sabe? Só pra gente ter alguma ideia. Eu acho que poderia acrescentar muito.
ao todo. A gente ficaria mais ligado no que ele está sentindo, sabe? Mas infelizmente não tem isso. Tipo, tem uma parte lá pra frente que você encontra pessoas e a cena é bem broxante, é antidramática, é até meio descabida, porque você passa por um perrengue danado e quando você consegue o que você procurava, rola um abraço, mas não tem nada de muito dramático na cena. A cena é bem rápida, dura uns 5 segundos. É tipo, cara, um jogo é uma experiência complexa, porque tudo que tá no jogo tem que colidir e tem que se unir pro bem do jogador. E quando um ou mais aspectos divergem desse propósito, o resultado é ou uma falta completa de diversão. Tipo assim, eu não tô dizendo que todo jogo que tem um enredo tem que fazer esse enredo se unir ao gameplay. Depende. Vamos citar um exemplo. Devil May Cry 5. E, a seguir, temos uma cena que eu também não entendo. Vi se prepara para perfurar Urizen recitando um último poema, enquanto Dante tenta impedi-lo? Tu não acabou de dar passagem pra ele, seu idiota? E outra, tu não tem arma de fogo pra atirar, não? Do jeito que o carinha tá ali, até uma arma de espoleta devia dar conta, mas... Enfim, a bengalada de Vi une as duas metades, não sei como, trazendo de volta o Alpha e o Ômega, Virgil. E... assim, eu tenho certeza que muita gente melou as cuecas quando viu isso aqui acontecendo, mas eu não, cara. E olha que eu sou fã dessa porra desse personagem, viu? Acho super forçado e eu não sei como um fudido no chão, mas um fudido humano despedaçando, cria um Virgil inteiro, saudável, capaz de detonar o Dante sem dificuldades. Devil May Cry 5 tem uma das melhores gameplays de um jogo que eu já vi. É uma das melhores coisas que eu já joguei no sentido de ação. Mas o enredo de Devil May Cry 5 é uma leseira sem tamanho, é uma idiotice, muito furo, é muito complicado, é muita idiotice, sabe? Mas tá tudo bem, porque o jogo não é só sobre o enredo dele tá ali. Tem gente que é fã, e eu sou fã, mesmo sabendo que tem problema, mas, cara, o direcionamento do jogo é pra se divertir na ação, pra meter porrada em demônio, pra fazer combo, pra usar arma de demônio, é isso que é o legal no jogo. Agora, se um jogo se propõe a ser dramático, se um jogo se propõe a ser narrativo, se um jogo é direcionado a isso, e quando você tá lá, você não consegue, você não recebe isso, aí temos um problema, entende? Porque Somerville, você não luta, você não corre, você não atira em nenhuma coisa, você anda, resolve quebra-cabeças e foge de vez em quando. E aí no fim fica uma experiência meio insossa, né? E é isso que eu tô querendo dizer. Porque, tipo assim, infelizmente, é isso que acontece em Somerville. Porque ele pode até te prender, não se engane. Ele até consegue. Porque o visual, o som, os quebra-cabeças são mesmo legais. Mas faltou um pouco mais de alma. Simplesmente a segunda melhor parte desse jogo pra mim. A trilha sonora de Somerville é exatamente o que aparenta pelo trailer. E pela abertura do jogo, e pelo visual. É algo mais clean, mais pacífico, mais melancólico. O que você escuta aqui no quesito melódico surge poucas vezes, no sentido que a música, né, a trilha sonora aparece poucas vezes, mas quando ela aparece, ela te passa aquela sensação de desolação, de solidão, de tristeza, mesmo que o game como um todo não demonstre muito bem. Ela me lembrou até um pouco Interestelar, sabe? Que não é um filme que eu acho muito fodástico, que a maioria acha, mas que a trilha sonora dele te passa aquela sensação de eu sou pequeníssimo em comparação ao espaço, entende? E quando ela não aparece, tipo em momentos de ação, a gente tem uns sons mais eletrônicos, mais pesados, fortes, que realmente dão um leve nervoso. É um trabalho que merece reconhecimento. Agora, cara, o trabalho de som disso aqui, eu posso dizer que os caras pegaram um foguete, voaram para um planeta alienígena que só eles conhecem, gravaram tudo lá com a permissão dos habitantes e trouxeram de volta. Porque, cara, que coisa maravilhosa que eles conseguiram criar aqui.
puta merda. Os barulhos dessas naves, os sons de coisas simples, tipo passos num lugar que dá eco, portas abrindo, carros em trilhos, alarmes de carro, uma ventania que nunca para, o barulho que a energia no braço do cara faz, tudo é de uma verossimilhança assustadora. Se eu pudesse, indicar pra vocês um jeito certo de jogar Somerville, seria com fone de ouvido. A experiência fica quadridimensional, entendeu? É absurdo. Eu me vi, em vários momentos eu parava, eu parava de jogar um pouco e ficava ali uns 10, 20 segundos ouvindo o som. No começo do jogo, quando você tá no campo aberto, tem um som de vento que parece que você tá lá, cara. Parece que você tá lá. E quando você encontra algumas coisas maiores, né, naves maiores, gigantescas, velho, o barulho que elas fazem, eu não sei se tem gente aí que tem megalofobia, mas dá um pouquinho na hora, entende? É uma coisa realmente de se colocar a respeito. E foi um dos aspectos que me deixou curioso para ver o que a Jumpship vai produzir a seguir. O visual de Somerville é a melhor parte dele inteiro para mim. Cara, eu fiquei hipnotizado com tudo o que eu vi. Esse jogo ele é de um detalhismo, uma beleza plástica e ao mesmo tempo de uma simplicidade que me deixaram apaixonado. Eu queria sentar e conversar com os artistas por trás disso aqui, porque sem dúvidas eu amaria saber como é que foi o processo. O aspecto geral do jogo se assemelha bastante com obras que a gente já conhece, né? Journey, Abzu e também com as que um dos criadores se envolveu, Inside. Mesmo assim, eu acho que tem bastante originalidade em Somerville, sendo um game nem totalmente 3D livre, nem totalmente 2D fechado. A câmera, que apesar de fixa, viaja bastante pelos cenários e te permite ver tudo que você tem ao seu redor. Campos abertos do início, carros parados, estradas congestionadas, pontes, lagos, rios, vegetação, cavernas escuras, cidades destruídas. A forma como os puzzles parecem orgânicos, a maioria dos puzzles, não todos, mas a maioria dos puzzles se parecem muito com algo que poderia acontecer na vida real, tá ligado? Tu, na situação que o pai tá, tendo que fazer aquilo ali pra poder sair do lugar. Não é uma coisa que tá óbvio que tá num jogo, sabe? E o jogo ele tem um aspecto de pintura que rodeia tudo que a gente vê. As nuvens, as montanhas ao longe, as próprias naves, o amanhecer, o anoitecer. São coisas que parecem pintadas como se tivessem usado real tinta por cima. Tudo aqui é feito da forma mais bonitinha possível. As naves alienígenas de perto, o aspecto de prisma, a cor escura, a substância estranha que se dissolve, né, daquela maneira bem foda. A água, o céu nublado, o céu noturno, o céu da tarde. Eu ficaria horas só caminhando com o pai por esses lugares, porque tudo é hipnotizante. Eu sou entusiasta de tundras e taigas, e ver essas coisas aqui me deixou bem feliz. Eu gosto muito do design dos humanos, que não foge muito dos jogos que eu citei antes, que também são semelhantes. São basicamente, eles só são corpos, com designs e tudo mais, mas não tem um rosto definido, de um jeito bonitinho, tipo nariz, boca, olho. Eles só são rostos lisos. Eu não sou muito fã dos designs dos aliens, dos poucos aliens que não são os cachorros, né, que aparecem, porque os cachorros, velho, eles se parecem com qualquer outra criatura canina de filme de alienígena, jogo de alienígena. Aquele conceito que a gente conhece, que tá... até que não dá pra fugir muito disso, né? Os seres humanoides que aparecem, também não curti, porque eles parecem muito com Power Rangers, pra mim. Ou qualquer guerreiro com armadura tecnológica genérica. Eu tô sentindo que esse visual, ele acaba deixando o resultado final mais discutível ainda, porque são coisas absurdamente lindas a serviço de uma gameplay travada. É interessante saber que Somerville era para ser um filme antes de virar um jogo, porque algo nos gráficos acabou me passando muito essa ideia. E para ser sincero, eu veria sim um filme sobre esse jogo, em algum futuro muito improvável. Eu só preciso repetir que é bem decepcionante ver um jogo que consegue ser tão expressivo visualmente e não consegue ser expressivo quanto aos personagens. É complicado isso, porque isso só acrescentaria no projeto, a arte dentro dele. Sobre a performance, para falar bem rapidamente, o meu PC não é um dos melhores aí do mercado para se avaliar, mas o jogo até que rodou bem.
Claro, eu tive que colocar os gráficos no médio por ali, mas por mais que infelizmente na reta final o jogo começou a lagar muito no meu PC, eu consegui lidar, eu consegui ficar tranquilo. Eu não acho que ele rodaria em qualquer PC por aí, tá? Mas também tem para o Xbox, então se você tiver interessado, tenta mandar bala. Agora, para concluir, como vocês podem ver, né? É um jogo que pelo visual ele dá uma empolgada, ele dá até uma enganada, né? Parece que vai ser uma das melhores experiências que você já teve com videogame, mas infelizmente não. Para quem é muito fã de Inside, para quem é muito fã de Limbo, não é um jogaço. Para quem é muito fã de Little Nightmares também, não é lá uma grande experiência narrativa, não é lá uma grande experiência de gameplay. É meio a meio, cara. Tem muita gente que vai amar, porque teve muita gente que, diferente de mim lá na Steam, foi avaliar o jogo e elogiou bastante. Falou que é um jogaço, que é um dos melhores jogos que já jogaram, que até se tornou o jogo favorito dela. É um jogo discutível. A arte é discutível. Nada é definitivo. O que eu tô falando aqui é o que eu achei da minha experiência. Vocês, se alguém for jogar, se alguém ver esse vídeo, vai jogar e vai achar uma coisa diferente de mim. E é assim mesmo, a gente discute, a gente fala numa boa, porque não tem por que atacar ninguém, né? E o que eu posso dizer de fim é que o jogo me divertiu, ele me deixou alegrinho. Eu gostei do direcionamento mais cinematográfico, porque eu gosto de jogos que parecem filmes. Eu não sou do time das pessoas que falam, eu vou jogar videogame pra ver filminho. No meu caso sim, eu gosto de jogar videogame pra ver filminho. Eu sou muito entusiasta desse tipo de jogo e continuarei sendo, provavelmente por muito tempo. E o que eu posso dizer acho que vale a pena conferir, porque todo o trabalho bom que eu citei, ele tá lá. E ele merece ser visto, cara. O som merece ser ouvido, o visual merece ser apreciado, coisas bonitas merecem ser vistas. E é isso. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria um 7,5 de 10. Sabe? Passou na média, mas poderia ter sido bem melhor. O que eu posso esperar é que os próximos projetos da Jumpship cresçam, evoluam, melhorem bastante, para que a gente possa sim ter jogos mais legais vindos dessa empresa, né, desse estúdio. E é isso, galera, o vídeo termina por aqui. Eu fico feliz que alguém possa ter assistido e, se sim, que possa ter se divertido. Não sei qual vai ser o próximo game que eu vou trazer aí para análise, mas vai vir algum novo. E é isso, valeu, fiquem bem, Deus abençoe e até a próxima.